Porque se tem alguém que está servindo a Deus por aquilo que Ele pode proporcionar, essa pessoa hoje vai sair daqui servindo a Deus por aquilo que Ele já é. Preste atenção, porque muitos enganos nós temos visto no meio da igreja. Irmãos, e quando eu falo isso é de uma forma geral. A igreja tem problemas, porque é composta de pessoas que estão buscando solução, que estão buscando aperfeiçoamento em Cristo, estão buscando alcançar a vida eterna, e você é uma obra em aperfeiçoamento até a volta de Cristo Jesus, como disse Paulo. Então você precisa entender isso e não confundir uma coisa com a outra. Mas acontece que até pastores, no meio de situações como essa, estão se perdendo, porque estão correndo atrás mais de uma oportunidade do que de um propósito. E aonde estiver mais vantagens, esses pastores migram. Esses pastores vão pastorear. Basta alguém oferecer uma oportunidade, porque hoje eu estou abrindo uma coisa aqui que eu só falo em discipulado, irmão. Hoje existe o mercado da fé. Se escandaliza se você está ouvindo, não. Hoje existe o mercado da fé. Porque descobriram que é mais fácil te prender fazendo para você uma promessa. Te incluindo numa campanha dizendo que no final dela Deus vai trocar teu carro, tua casa, Deus vai dar tua cura. O problema não é você buscar pelas coisas que os dons podem proporcionar. O problema é você transformar, repito, isso numa prioridade. Porque isso gera pessoas egocêntricas. Gera pessoas que só pensam em si. Eu preciso resolver o meu problema. E Deus pergunta, onde está a minha adoração no meio disso? Aonde está a gratidão por você estar de pé e dentro de uma igreja como essa? Irmãos, tem gente que abre a boca para dizer, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho. Eu amo, nada, irmão. Você sabe o que é o amor mesmo? O amor, a maior demonstração de amor perfeita foi Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de homem. E se humilhou até a morte de cruz. Sabe por que ele se humilhou? Ele precisava de trono. Ele já era Deus, irmão. Ele precisava aparecer. Ele é o Criador. 1 João, ele vai dizer que eu sou o Verbo. E o Verbo está desde o início na criação. Ele não precisa de nada disso, mas por amor a mim e a você, ele se tornou como nós, irmão, para morrer no nosso lugar na sentença que era nossa. A maior demonstração de amor foi alguém sair do trono da zona de conforto, que nada na vida dele ia mudar, simplesmente por amar você e eu, irmão. E aí tem gente que diz que ama, mas no primeiro probleminha já quer descartar. Tem gente que diz que ama, mas quando começa a ratear, quando começa a fazer aquilo que você não quer, você já quer dispensar a pessoa. Não, eu amo meu irmão. Não, eu amo a minha esposa. Não, eu amo meu marido, mas basta ele fazer alguma coisa que te agradou, basta ele fazer alguma coisa que foi contra o que você quer, que parece que o teu sentimento muda, irmão. E aí você não ama, você se alegra na presença dele ou dela. Você não ama o teu irmão, não, mas o meu irmão me traiu, ele roubou meu dinheiro, ele levou aquilo que era meu. Ei, se você amar o teu irmão, você vai entender o que Cristo fala quando o verdadeiro amor aparece. Mas qual é o sintoma, pastor? O sintoma do verdadeiro amor, quando você entende, o maior sintoma é quando surgir uma agressão a você, você dar outra face. Não entendi, pastor. É simples, irmão. Quando você ama, você entende que quem está te agredindo não está liberto como você. Quando você ama de verdade, você entende que quem está te ferindo precisa de uma libertação que você já alcançou. Precisa de um encontro com Cristo que você já teve. E o problema é que você quer se igualar e entrar no mesmo combate. E vai dizer que entendeu o verdadeiro amor de Deus? Não entendeu. Dá uma glória aí, crente, para fingir que não é contigo. Porque é mais fácil eu excluir da minha vida e do meu convívio do que eu suportar os defeitos do meu irmão. Quando a Bíblia vai dizer, suportai-vos uns aos outros.
Irmão, para entrar no céu, você vai ter que perdoar muita gente que anda te ferindo. Para entrar no céu, você vai ter que entender que você não é melhor de quem você está julgando que hoje é um problema na tua vida. Para entrar no céu, você vai ter que entender que a mesma misericórdia que alcançou a tua vida, alcança a vida dessa pessoa que geralmente a gente condena por um sentimento. As pessoas estão entendendo errado, irmão. Tem gente que até no louvor diz que Deus vai matar teu inimigo. Deus vai matar o quê, irmão? Deus, ele vai fazer justiça se ele quiser. Se ele achar necessário fazer. Porque tem gente que no seu coração está matando quem Deus quer salvar. Tem gente no seu coração que está dispensando aquele que Deus quer resgatar. Eu vou falar, irmão. Outro dia eu falo das promessas sobre a tua vida. Hoje eu preciso ser fiel ao que Deus quer falar com você. Porque Deus não prometeu para você em momento algum que você só viveria um mar de rosas. E aí acontece o seguinte, Deus te levanta como coluna da sua casa. Deus te levanta como alguém para interceder, para buscar, para botar a tua família no caminho. E aí quando você é ferido por eles, você entende que é o diabo se levantando contra a tua vida. Deus está provando você, irmão. Antes de colocar você sobre lugares maiores, Deus vai testar a sua fé, vai testar a sua fidelidade. Não vou repetir a leitura. Nós acabamos de ler. Aquele que amar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Tem gente abrindo a boca para dizer que ama a Deus. Tem gente falando, Senhor, eu te amo em primeiro lugar. Mas quando entra no confronto com seus filhos, com seus pais, com a sua nora, com seus familiares, que é onde mais atinge, está perdendo a batalha. Porque prefere ficar mal com Deus para não ter que se indispor com o familiar. Prefere ficar mal com Deus do que assumir o seu posicionamento. Posso te dar uma notícia, irmão? Você pode até viver feliz com o teu familiar, você pode até ter uma paz momentânea dentro da sua casa, mas nada disso vai te trazer a vida eterna. A vida eterna só vem por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nós temos que amar em primeiro lugar, aquele que não tem igual, aquele que qual tem um nome, que todo joelho embaixo da terra, na terra e nos céus tem que se dobrar. Não tem familiar que vai te botar no céu, não tem amigo que te coloca no céu, só quem te coloca no céu é Deus. É Ele. Se dá tudo errado na nossa vida, sim. Só que não é para a tua destruição, irmão. Por favor, entenda isso. É para o teu crescimento. Mas que é isso, pastor? Disseram que Jesus salva, cura e liberta. É claro, irmão. Não tem visto os milagres que Ele tem feito no nosso meio? Mas antes de dar continuidade à tua promessa, Ele vai te provar. Todas as vezes que você criar um Isaac, Deus vai fazer você subir o monte, vai restabelecer o altar e vai falar: ei filho, coloca o teu Isaac no altar, porque eu quero saber se tu ainda me ama em primeiro lugar ou se tu está amando mais o Isaac que eu te entreguei. E Deus está falando assim: se tiver coragem de imolar o Isaac, eu tenho coragem de te colocar na terra da promessa, eu multiplico a tua posteridade. Ei, se você tiver coragem de ser fiel a Deus e entender que quando Ele prova, é porque Ele quer te ensinar, Ele quer te fazer amadurecer, Ele quer te fazer evoluir, porque Deus não vai te dar lugares maiores se você ainda não superar os problemas dos lugares menores. Não tem milagre nesse sentido, tem aprendizado. O que era mais fácil para Deus, irmão? Amoleceu e endureceu o coração de Faraó? Responde para mim, irmão. Você é inteligente. O que era mais fácil para Deus? Amolecer, irmão. Seria mais fácil para o povo também, se eles fossem liberados.
sem ter que passar por todo tipo de perseguição, de aflição, de opressão. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E o objetivo era eles criarem experiências com Deus, para aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e entender que Deus cuidava deles. Nessa prova, nessa luta que você está passando, Deus só está te ensinando que você só precisa confiar nele, irmão. Você não precisa temer. Ah, está apertando, pastor. Quanto mais eu oro, parece que mais piora. Quanto mais eu me levanto, parece que a batalha continua. Não tem problema não. Só se atenta a Jesus. Não perde os olhos do alvo, porque no tempo certo você vai ver que o seu Redentor vai se levantar em seu favor. E quando você estiver na obediência, quem está te guardando é o Senhor. Se obedecer, ele pode vir por um caminho, mas por 7 vai ter que fugir. Vou repetir. Se obedecer, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas não te atinge. Quem te guarda, não pisca, não tosqueneja. Ele é fiel. Ele permanece com a promessa de pé. Mas de tempos em tempos ele permite um saculejo na tua casa, na tua família, na tua parentela. Como nós lemos também em Romanos 5, Paulo vai dizer que a tribulação produz a esperança. A esperança produz a paciência. Ou seja, eu vou traduzir para você, irmão. A tribulação te dá maturidade. Para de pedir para Deus te livrar dessa prova que você está passando. Para de pedir para Deus te livrar dessa luta, irmão. Pede a Ele para passar contigo. Fala, Senhor, me capacita para eu atravessar esse deserto. Me capacita, Senhor, para eu atravessar esse deserto na minha saúde. Me capacita para eu atravessar esse deserto na minha vida sentimental. Me capacita para eu atravessar esse deserto nas minhas finanças, na minha família, com os meus amigos. Me capacita, Deus! Deus está liberando a armadura para pessoas aqui que já estavam pensando em parar e desistir, porque estavam perdendo no calor da batalha. Mas Deus está falando, eu sou o socorro bem presente no dia da angústia. Quando vierem lhe roubar, dá também a túnica. Quando te baterem numa face, dá também o outro lado. Quando te amaldiçoarem, abençoa os que te maldizem. Aí você vai estar dizendo para Deus, Senhor, eu estou pronto para assumir tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, porque nada vai me corromper. Eu estou pronto para assumir tudo que o Senhor quer me confiar, porque não tem batalha, não tem levante que vai me desviar do propósito. Eu ainda entendi que a proposta do Evangelho é salvação. Pode colocar, pode confiar nas minhas mãos, pode depositar sobre mim tudo que o Senhor tiver preparado, porque eu não vou me perder. Eu tenho o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Ei, Deus está falando com pessoas aqui. Eu estou te preparando, estou te forjando no calor da batalha. Para de reclamar, porque eu estou te ensinando a perseverar, eu estou te ensinando a ser maduro, eu estou te ensinando a sobreviver, eu estou te ensinando a não se corromper. Tem gente que parece até criança, irmão, birrenta. Ai, ele não podia falar comigo assim. Está entendendo o mistério? Me feriu. Se tu está se ferindo com palavras, irmão, quem dirá com combate contra o diabo? Se tudo que vem na tua direção te afeta, irmão, você precisa recomeçar. Voltar aos princípios e entender onde você está errando. Porque nós acabamos de ler que Jesus prometeu: nesse mundo tereis aflições. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo para você: eu te ensinei como vencer. É dando a outra face. É se sujeitando muitas das vezes. É se calando para amanhã dar uma resposta. Quem se esperneia não tem resposta de Deus. É um ladrão na cruz dizendo: ei, tu não é o mestre. Salva-te, tira a gente daqui também. E Jesus não dá uma resposta para ele.
Mas para aquele que está se humilhando, para aquele que está dizendo assim, cala a tua boca, nós merecemos estar aqui, nós não somos dignos, nós estamos condenados à morte, este homem não, este homem inocente. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Ou seja, é para você lembrar de mim porque eu não vou entrar, porque eu sei que eu sou pecador. Mas por causa daquela sinceridade, Jesus para e dá atenção para ele. E fala, ei, ainda hoje tu estarás no paraíso comigo. Sabe o que Deus está dizendo para ti? Para aquele que é humilde e sincero, eu tenho resposta, mas para quem é soberbo e bate o pé, nada vai acontecer. Enquanto você tiver humildade no teu coração, Deus vai mover os céus e terra na tua direção. Enquanto você se sujeitar às batalhas que Deus te colocou para lutar, você vai crescer. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Ele por essa palavra, né, irmão? Eu estou vendo no seu rosto a felicidade de ouvir essa palavra. Mas está amargo agora, depois que fizer a digestão, ninguém mais te segura, porque Deus vai confiar na tua mão, depois de aprovado, é depois de aprovado, é depois de aprovado. Ei! É o dom de cura. Você precisa de um direcionamento, é o dom da revelação, que na verdade é palavra de conhecimento, como diz na Bíblia, mas a gente chama de revelação popularmente. Quando você precisa de uma libertação, é o nome de Jesus Cristo que vai nos proporcionar expulsar qualquer tipo de espírito maligno. Mas para te manter de pé, irmão, e firme na direção, é a experiência, a maturidade que Deus está produzindo em você. Você é um crente maduro. Vou repetir pela 50ª vez. Aqui não tem membro, irmão. Aqui não tem esquentador de banco. Aqui tem discípulos sendo gerados. O que nós recebemos, nós estamos passando. O que vocês precisam aprender, nós estamos ensinando domingo a domingo. Só não aprende quem não quer. Porque é muito bonito você olhar para esse altar e falar, Senhor, eu quero ser usado como aqueles profetas. Eu quero cuspir fogo, eu quero ter autoridade. Jesus, eu quero xarabacaia. É muito bom, irmão, você desejar. Mas e o processo, você quer? Se eu te contar aqui, irmão, vou falar dos 5, 6 anos que a gente sofre batalha. Se eu te contar de 3 meses só, você vai falar, pastor, posso voltar mais tarde? Não adianta querer viver o milagre sem viver o processo. Se alguém aqui acompanha a gente no Instagram, quem segue a gente aqui no Instagram? Thiago EPTM, quem segue? Se você não segue, dá tempo de você se converter e procurar lá, Thiago EPTM, consagração EPTM, seu Cidílio, seu tio, Geis EPTM. Nós estávamos numa viagem, essa semana agora, pós-congresso, 8 dias, você vê como é que parece ser 8 anos, né? 8 dias, conta para ninguém não, 8 dias parecia que a gente estava no manicômio. Se contar, foi você que falou, viu? Vou gravar seu rosto aqui. Filma o rosto deles aí, Gabriel. Sobrevivendo. As meninas aí que tiveram a primeira experiência nos bastidores de uma igreja. Quase saíram na camisa de força, irmão. Não fosse a gente lá orar. Mas como vocês sobrevivem, pastor? Simples, experiência. Você está pensando que é a primeira vez que a gente vai lidar com o ser humano? Se eu não estiver pronto para curar, eu estou doente igualzinho a ele. Como o médico vai curar alguém que está doente, pô? Como o médico vai curar um doente se ele mesmo tiver com a mesma doença? Como um psicólogo vai dar um tratamento que ele mesmo precisa? Não tem como, irmão. Se você se igualar e viver a mesma doença ali, você tem que sair de cena. Deus te chamou para curar, não foi para se contaminar com a doença de ninguém, irmão. Se tem alguém raivoso e nervoso, você tem que ser aquele que vai trazer a paz. Se tem alguém que está encolerado, está cheio de ira, você é aquele que vai trazer a paz, que excede todo entendimento para quebrar a barreira. Passamos 8 dias vivendo assim, irmão.
Desespero que só. Nosso primeiro congresso. A IPTM está crescendo a uma velocidade absurda. Não temos ainda a estrutura de igrejas que estão há 30 anos. Seria uma covardia de alguém cobrar a estrutura de uma igreja de 30 anos, uma igreja que não tem nem 10. Então entenda isso. E aí, Deus usou uma pessoa lá, um empresário e tal, para abençoar nossa vida com uma viagem para uma ilha. Só que não dava para todo mundo, irmão. Porque era de barco, só chegava de barco. Acabou que foi livramento para muitas pessoas, porque desligaram o gerador de noite. Aí não vinha mosquito não, vinha morcego picar a gente. Mas enfim, as pessoas só vêem o story lá na beira da praia. Na derrota ninguém conta. Teve gente que mandou, inclusive pessoas que estão sentadas aqui, que mandou para nós no particular, né, falando, parabéns, vocês merecem, descansa mesmo. São homens e mulheres de Deus que estão ralando, estão lutando e não tem um momento de descanso, de sossego. Vocês merecem. Irmãos, são 5 anos que nós estamos nessa peleja. Foi a primeira vez que isso foi proporcionado para a gente. A primeira vez. Enquanto tinha gente que se alegrou, tinha imaturo que quer viver o resultado sem passar o processo. Pergunta se perdeu dias de trabalho, se perdeu, muitas das vezes, oportunidades de estar ganhando dinheiro para estar servindo na obra, lavando cadeira, correndo para lá e para cá. A pergunta que dá vontade de fazer é, aonde tu estava nesses 5 anos que eu não te vi? Por que tu vem me questionar agora? Querer o processo, ninguém quer. Mas o resultado que você tem, as pessoas querem. As pessoas não te invejam pelo processo, te invejam pelo resultado, Sara. Ninguém não veja, eu estou com uma inveja dela. Nossa, ela está numa batalha no casamento, eu queria estar passando essa batalha. Mas quando tu está lá com teu marido bonitão, igual o pastor Tiago assim, na beca, fortão. Estou sondando sua mente, irmão. Ela não veio hoje, por isso que eu estou falando isso, irmão. Aí está lá, depois que está firme e forte, está curado, aí a invejosa quer tomar de você. Mas durante o processo, na hora de acreditar, ninguém quis acreditar. Foi você que investiu, foi você que aturou. Foi você que suportou toda a batalha, toda a luta, toda a peleja. E aí tem gente querendo invejar e tomar o que é teu. Mas Deus está falando, não adianta querer tomar a túnica que eu fiz para você, porque a promessa é tua. Não adianta querer tomar o teu lugar no governo do Egito, porque quem enfrentou cisterna, quem enfrentou calúnia, quem enfrentou prisão foi você. Eu estou toda arrepiada aqui. Não adianta querer tomar teu lugar na empresa, porque quem começou do zero foi você. Não adianta querer tomar o teu lugar aonde eu te coloquei para reinar. Ninguém vai roubar de você. Deus está restabelecendo nessa manhã trono de pessoas que foram roubados, usurpados por um Absalão. Mas entenda isso. Porque depois que Deus te restituir a tua posição, Deus está falando com pessoas aqui. Não é a aprovação dos pastores missionários no altar, é a aprovação de quem está nos céus. Pastor Tiago, missionária Geis, os profetas que estão sobre o altar não têm poder de fazer absolutamente nada, se Deus não decretar antes. Somos apenas instrumentos do Senhor. Porque tem pessoas que olham para a gente e cobram soluções achando que nós temos a obrigação. Aqui, pastor, cura meu filho e minha filha. Liberta meu filho e minha filha. Socorro. Se somente você cuspir, que é isso, irmão? Está viajando. Quem faz é Ele, quem brilha é Ele, a honra é dEle, a glória é dEle. É Ele quem determina. E hoje Ele mandou vir como profeta dizer para você, tem luta que não é o diabo dentro da tua casa, não. Tem luta que sou eu fazendo você atravessar. Tem luta que sou eu que estou permitindo você passar para você evoluir. Porque depois dessa luta, eu vou em 1 minuto. Foi depois do câncer que a minha esposa teve, que eu voltei para Jesus. Já contei esse testemunho aqui, irmão. Fui moído, fui torcido. Passei pior, mas também o melhor momento da minha vida, porque foi aonde eu me reencontrei com Cristo. O que hoje você está achando que é para a tua destruição, é para a tua bênção lá na frente.
o que hoje você está pensando, que vai gerar uma perda de tempo na sua vida, na verdade está te estruturando, porque Deus vai te dar lá na frente. Escuta o que eu vou dizer agora. Quem me ouve, diga amém. Escuta o que eu vou te dizer. É melhor você passar no processo agora. É melhor você atravessar essa luta agora, do que assumir um trono sem maturidade. É melhor você passar esse processo, essa luta, essa batalha, esse aprendizado, esse crescimento de maturidade agora. Porque lá na frente ninguém te tira do trono. Porque se tu assumir trono agora, vão te derrubar, você não vai suportar, você não tem condições de se manter de pé, mas Deus está trabalhando nas tuas estruturas e na tua base. Não é para ceder a proposta. Apocalipse 2:10 vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus tem coroa liberada para quem for fiel. Deus tem coroa liberada, João, só para quem for fiel. Se tiver alguém fiel aí, fala: Deus, eu vou suportar o processo, eu vou passar o processo, eu vou passar o processo.